Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Isaías 43, versículo 19. Você já sentiu que alguém da sua própria família não está suportando te ver vencendo? Que ao invés de apoio, o que você recebe é silêncio, indiferença ou até sabotagem velada? E se eu te dissesse que isso não é apenas inveja, é parte de uma batalha espiritual silenciosa que você nem sabia que estava lutando? Esse vídeo é um chamado para os escolhidos, os que têm caminhado em fé, enfrentado rejeições, passado pelo vale da introspecção e ainda assim seguem de pé. Hoje, vamos revelar verdades ocultas, sinais espirituais ignorados e o motivo pelo qual o seu crescimento espiritual incomoda quem deveria celebrar você. Essa mensagem não é para todos, é para quem está sendo moldado em silêncio, enquanto o céu se prepara para exaltar em público. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E aqui nós falamos de transformação, propósito maior, intuição fortalecida e superação de desafios que marcam a jornada espiritual dos que foram separados por Deus. Se você sente que essa mensagem é para você, fortaleça nossa comunidade, se inscreva no canal, ative o sininho e vem caminhar conosco nessa revelação. Às vezes o que você sente não é cansaço, é proteção. Deus tem formas silenciosas de nos afastar do perigo sem que a gente perceba. O silêncio ao seu redor pode parecer abandono, mas na verdade é uma muralha invisível sendo levantada ao seu redor. É o céu fechando portas para preservar sua jornada espiritual. Porque quem carrega propósito precisa ser blindado antes de ser revelado. Pessoas se afastam, convites somem, o telefone não toca como antes. E você começa a se perguntar: será que fiz algo errado? A resposta, na maioria das vezes, é não. É que nem todos suportam a energia de alguém que está em transformação. Sua intuição sabe disso antes da sua mente entender. Quando a atmosfera muda ao seu redor, não corra para preencher o vazio. Observe, existe um mover acontecendo que seus olhos não conseguem captar, mas sua alma sente. É o tipo de silêncio que antecede algo sagrado, algo que só acontece com os escolhidos. E nesse processo, o invisível fala mais alto que qualquer palavra. A proteção divina se manifesta em detalhes, livramentos disfarçados de rejeição, atrasos que evitam quedas, conexões que somem antes de envenenar seu espírito. O que parece perda, na verdade, é cobertura espiritual. O mundo chama de coincidência, mas você sabe, nada é por acaso quando você está alinhado com um propósito maior. Então, se o ambiente ficou estranho, frio, distante, respire. Você não está perdendo, está sendo separado. Há um crescimento espiritual em curso, uma preparação que exige silêncio. E quando tudo parecer parado, lembre-se, é nesse tempo que o céu trabalha por você, não contra você. Você já percebeu quando o clima muda com sua presença? A sala esfria, os sorrisos ficam forçados e aquela sensação de que algo está errado te envolve. Isso não é paranoia, é sua intuição espiritualmente afiada te avisando. Você está cercado por energias que não vibram com seu novo nível. E isso é um sinal claro. A introspecção que você sente não é fraqueza, é discernimento. É Deus te ensinando a ler ambientes, pessoas e energias antes de palavras serem ditas. A alma sabe o que a mente ainda está tentando entender. Essa sensibilidade é um presente raro e os escolhidos aprendem a se mover guiados por ela, não pela lógica. Quando as conversas mudam de assunto ao seu redor, quando olhares desviam ou o clima se esfria sem motivo, ouça, seu espírito está captando realidades escondidas. Deus permite esses sinais para te alertar sobre alianças quebradas e intenções encobertas. A fé se fortalece quando a verdade é percebida antes de ser exposta. Não ignore as pequenas sensações, aquele aperto no peito, o incômodo sem explicação, o peso ao entrar em certos lugares. Tudo isso são códigos espirituais que te protegem. Crescimento espiritual exige sensibilidade. E só quem valoriza o invisível permanece firme quando o visível desaba. Quanto mais você se aproxima do seu propósito,
mas o mundo espiritual se manifesta em alertas sutis. Você não está imaginando coisas, você está ouvindo os sussurros do céu. Eles não te querem atento por medo, mas por alinhamento. Quando a intuição é respeitada, o caminho se abre com menos tropeços e mais clareza. Não foi vingança, foi preservação. Aquela pessoa que sumiu da sua vida, aquele parente que se distanciou sem motivo, não foi cortado, foi congelado. Deus não destruiu, Ele apenas pausou o acesso, porque se continuassem ao seu lado, iriam contaminar a colheita com sombra e ruído espiritual. A verdade é que muitos foram bênção por um tempo, mas passaram a ser distração quando o propósito ficou sério. E aí, Deus age. Ele retira silenciosamente para que você avance sem ser travado por energias desalinhadas. Você segue crescendo. Eles ficam parados. É a justiça do céu em forma de separação, enquanto você era processado, lapidado, confrontado com seus próprios espelhos. Eles estavam presos na ilusão de que você era descartável, e quando perceberam que você não parou, era tarde. A colheita já estava sendo liberada, e quem desprezou a semente não pode participar do banquete. Essa é a dor da superação. Entender que alguns laços não foram desfeitos por mágoa, mas por estratégia divina. Deus te protegeu, congelando acessos que pareciam normais, mas carregavam pequenas doses de sabotagem. O que parecia amizade era controle. O que parecia apoio era inveja disfarçada. Por isso, não lamente por quem se afastou. Celebre. Foi a mão de Deus te livrando da contaminação invisível. Crescimento exige corte, e transformação real só acontece quando você para de carregar quem já parou de caminhar. A separação foi o presente que você ainda não sabia que precisava. Eles achavam que podiam voltar quando quisessem, que você sempre estaria ali, com o coração aberto e os braços estendidos. Mas o tempo passou e você mudou, evoluiu. E quando tentaram refazer a conexão, encontraram silêncio onde antes havia socorro, encontraram limites onde antes havia disponibilidade. O que eles perderam não foi só você, foi a proteção divina que vinha com a sua presença. Era você quem cobria espiritualmente aquelas reuniões, aquelas amizades, aqueles planos. E sem você, tudo ficou mais pesado, mais difícil, porque o que te acompanhava era graça, e graça não é substituível. Eles não perceberam que estavam debaixo do seu manto de oração, que o ambiente era leve por causa do seu espírito, que as portas se abriam porque a sua intuição fortalecida guiava decisões que ninguém sabia que você fazia em silêncio. Agora, tudo está travado, porque o elo foi quebrado. Você não está sendo cruel, está sendo alinhado. Escolhidos não vivem em círculos de confusão, e você entendeu que não se pode mais dividir energia com quem só quer se beneficiar da sua luz, sem carregar sua cruz. Essa separação é justiça, é maturidade espiritual. É o seu novo nível gritando que não tem mais espaço para velhos padrões. Eles perderam algo insubstituível, não por vingança, mas por negligência. Você era inspiração, era equilíbrio, era escudo invisível. E agora, que não fazem mais parte da sua frequência, percebem que o vazio não é só físico e spiritual. Eles não perderam a pessoa, perderam uma cobertura. Se essa mensagem tocou seu espírito de alguma forma, se você sentiu que cada palavra foi escrita para você, considere apoiar esse canal com um valeu. Isso ajuda muito a manter esse espaço vivo, ativo e trazendo conteúdos que fortalecem a sua jornada espiritual. É simples, é só descer aqui embaixo, nas opções do vídeo, e clicar em valeu. Esse gesto é mais do que apoio financeiro, é um sinal de que essa mensagem fez sentido para sua alma e que você acredita em fortalecer uma comunidade que caminha em fé, transformação e propósito maior. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas que, assim como você, estão despertando para algo profundo. E o mais impressionante, ainda nem chegamos na parte mais reveladora dessa jornada, porque o que vem agora vai te mostrar como o que te atacaram, na verdade, te expôs como espelho. Vamos continuar. Você já reparou como certas pessoas ficam inquietas só com a sua presença?
O sorriso trava, o olhar baixa, a postura muda. Isso não é sobre você ser inconveniente, é sobre o que você carrega. O seu crescimento espiritual mexe com consciências que escolheram não evoluir. Elas sabem, mesmo que não admitam. Você não precisa falar nada. O ambiente se transforma com sua energia. E não é porque você quer se impor, é porque seu espírito está limpo. Gente que vive no engano se sente ameaçada por quem carrega a verdade, porque a verdade confronta, mesmo em silêncio. Sua existência revela o que elas esconderam de si mesmas. Esse desconforto é mais espiritual do que social. A alma sabe quando errou, e quando encontra um espelho vivo daquilo que rejeitou menos, como a integridade, a humildade, a resiliência emocional, ela reage não com admiração, mas com resistência. E essa resistência se camufla em indiferença, ironia ou afastamento. Você virou um lembrete do que elas poderiam ter se tornado, mas não quiseram, do que ignoraram. E isso dói mais do que inveja. É como se sua luz expusesse a poeira que elas esconderam debaixo do tapete por anos. E a consciência, quando é tocada por verdades não confrontadas, grita em silêncio. Então, se você percebe reações estranhas, onde antes havia afeto, não se questione. Você não se tornou insuportável. Você se tornou insuportavelmente verdadeiro para quem vive de aparência. E o que esse desconforto revela é que sua presença já não cabe mais em ambientes onde a espiritualidade é só discurso. Não, nada do que foi feito contra você passou despercebido. Pode ter sido riso forçado, silêncio proposital, indiretas, veladas. Mas o céu anotou cada detalhe. Não porque você desejou justiça, mas porque existe uma lei espiritual que não falha. Tudo que se planta, mais cedo ou mais tarde, se colhe. Até o que foi plantado em segredo. Eles pensaram que estavam escondendo as intenções, que a fofoca disfarçada de opinião não voltaria, que os ataques sorrateiros não teriam consequência. Mas o que não entenderam é que o universo espiritual opera em justiça. O que sai da boca volta para o coração, e o que sai do coração volta para a vida. Você não precisou se defender. A sua fé te blindou. Deus não te poupou da dor, mas te preservou na essência. Enquanto você chorava em silêncio, Ele já estava redirecionando os dardos para quem os lançou. Não como punição imediata, mas como colheita inevitável. Porque a energia que se envia retorna. Agora eles veem portas se fechando, planos travando, conexões evaporando, e chamam de má sorte. Mas a verdade é mais profunda. Estão colhendo a falta de verdade com que lidaram com você. Estão descobrindo que nada prospera quando se tenta atrapalhar o caminho de quem está em missão divina. Essa é a beleza da transformação. Você não precisa pagar o mal com o mal. Você evolui, e na sua elevação, a vida responde por você. Quem tentou te atrasar agora sente o peso de ter tocado em um escolhido, e o que era invisível antes, agora se torna visível. Não por sua mão, mas por justiça divina. Você já foi aquela pessoa que segurava tudo, que dava suporte, oferia colo, sustentava emocionalmente ambientes que desabariam sem você? Pois é. Só que quem está acostumado com estabilidade, raramente percebe de onde ela vem, até que você sai. E o que era invisível vira caos. Você não era só presença, era escudo. Você orava por pessoas que nem sabiam, ajudava em silêncio, e mesmo assim foi visto como comum, desprezado, subestimado, muitas vezes ridicularizado. Mas a verdade é que você estava segurando o mundo emocional de muita gente, com seu espírito. Quando você saiu, tudo mudou. Conflitos apareceram, relações se quebraram, as vitórias cessaram. E não foi coincidência, foi a ausência da proteção divina que você carregava. Enquanto você estava ali, a casa se mantinha de pé. Mesmo sendo desacreditado, era sua energia que mantinha tudo alinhado. Hoje, as mesmas pessoas estão procurando paz em lugares onde só havia paz por causa de você. Estão percebendo que não era sorte. Era sua intuição fortalecida, sua capacidade de transformar ambientes pela simples presença. E agora que você se retirou, tudo está sendo revelado. Isso é
O que acontece quando um escolhido é tratado como qualquer um? Deus permite que sintam sua falta, não pelo ego, mas para ensiná-los sobre onda. Porque quem despreza a cobertura acaba exposto à tempestade, e o que parecia apenas uma ausência se torna uma lição de dependência espiritual. Você não era o problema, era o reflexo, o espelho que sem querer expunha as rachaduras emocionais e espirituais de quem te cercava. Você não precisou apontar nada. Sua leveza incomodava, sua clareza escancarava as confusões alheias. E isso é insuportável para quem se esconde atrás de máscaras. Muita gente não te rejeitou por quem você era, mas pelo que você revelava dentro deles. Sua forma de amar mostrava o quanto eles se fecharam. Sua paz mostrava o quanto estavam em guerra interna. Sua verdade denunciava as mentiras que eles contavam para si mesmos todos os dias. A resposta foi ataque, foi deboche, foi distanciamento. Tudo isso porque sua presença era intensa demais para o ego frágil de quem não está pronto para curar. E a cura assusta, porque ela exige confronto. E você, mesmo sem querer, forçava esse espelho, e a imagem refletida doía. Isso é comum na batalha espiritual. O escolhido não provoca, ele revela. Só de estar presente, ele desmonta estruturas que foram erguidas com base em fuga e manipulação. E isso não é arrogância, é apenas a manifestação da verdade, caminhando entre pessoas que vivem de ilusão. Eles não conseguiram lidar com você, porque não conseguem lidar com eles mesmos. E agora que você está longe, o espelho sumiu, mas as feridas continuam. Porque o problema nunca foi você, foi a imagem que sua espiritualidade pura fazia surgir na alma deles. E sem cura, a imagem não sai, só se intensifica. Nem toda situação difícil que você enfrentou foi aleatória. Muitas foram testes disfarçados de relacionamentos. Deus te enviou como uma oportunidade, uma chance de alguém evoluir através do contato com sua luz. Mas ao invés de honra, o que você recebeu foi julgamento, manipulação e desprezo. E isso tem peso espiritual. Você foi a chance deles quebrarem ciclos. Mas eles escolheram repetir padrões. Escolheram zombar da sua espiritualidade, desacreditar da sua visão, questionar sua fé. E o mais trágico, eles não sabiam que estavam sendo avaliados. Não por você, mas por aquilo que não se vê. O céu estava assistindo em silêncio. Essas pessoas pensaram que estavam no controle, que podiam te tratar como queriam e depois seguir em paz. Mas o que elas falharam em perceber é que estavam lidando com um escolhido. E quem falha no teste com alguém separado por Deus, falha consigo mesmo. Perdem mais do que a relação. Perdem o acesso à própria elevação. O que parecia apenas um vínculo rompido foi na verdade uma porta fechada no mundo espiritual. Porque o céu testa corações usando gente de carne e osso. E você foi esse instrumento, carregando graça, oferecendo perdão, doando presença, mesmo sendo atacado. Eles estavam sendo observados. E por isso, agora tudo pesa, tudo parece estagnado. A mente inquieta, a paz distante, porque quem despreza o canal que Deus usa para abençoar, interrompe o próprio fluxo. E o que era para ser transformação virou estagnação. Não porque você amaldiçoou, mas porque a prova foi entregue e a nota foi baixa. Eles olharam para sua dor e acharam que era derrota. Riram da sua ausência, da sua reclusão, da sua fase de silêncio. Mas o que eles não sabiam é que você estava em obra, sendo quebrado por dentro, para ser reconstruído de forma divina. A dor que te escondia era a mesma que estava forjando sua nova identidade. Enquanto zombavam, você chorava, e enquanto chorava, Deus te visitava. Em noites solitárias, madrugadas em oração, jejuns que ninguém viu, foi ali, naquele lugar secreto, que você começou a ser moldado. Não foi em palcos, nem em aplausos. Foi na solitude, no escondido, na introspecção mais profunda. Eles riram cedo demais, porque confundiram silêncio com fracasso. Mas todo crescimento espiritual começa na terra, não na superfície. E o seu começou quando você ainda era motivo de piada. Mas enquanto eles se distraíam com o seu fim, Deus escrevia seu novo começo com tinta invisível. Hoje,
Eles tentam imitar seu brilho, mas não conseguem, porque o que você carrega não é estilo, é cicatriz curada, é caráter forjado no fogo. O que você fala tem peso, porque foi vivenciado, porque a dor virou sabedoria, a queda virou base, a lágrima virou óleo, e isso não se compra, não se copia, não se acelera. Você não virou referência porque quis, virou porque resistiu, não buscou atenção, foi levado até ela pelo propósito. E agora, quem antes ria, silencia, porque tudo o que foi motivo de deboche virou evidência de autoridade, não autoridade humana, mas autoridade conquistada na presença, na dor e na entrega. Você não gritou sua vitória, você cresceu calado. Enquanto os outros faziam questão de mostrar o que não tinham, você mergulhou fundo em si, e nesse mergulho encontrou o que muitos passam a vida fugindo: verdade. Sua evolução foi discreta, mas consistente, invisível aos olhos apressados, mas notada por quem tem espírito. Enquanto você fazia terapia, eles postavam frases motivacionais. Enquanto você curava traumas, eles criavam máscaras. E hoje a diferença grita, porque o brilho que vem de dentro não precisa de filtro. E a paz que você carrega não depende de cenário. Ela vem de um lugar que só se acessa com autoconhecimento. Eles ainda vivem de aparência, fingem ter controle quando na verdade vivem em repetição. Mesmos erros, mesmas desculpas, mesmos vazios disfarçados de conquistas. Mas você escolheu se transformar, escolheu o caminho mais difícil, e por isso está experimentando uma leveza que eles nem sabem nomear. O seu silêncio agora é incômodo, sua ausência pesa, sua vida virou contraste. E o contraste é doloroso para quem decidiu ficar no raso. Eles não conseguem explicar seu avanço, porque tudo o que fizeram foi tentar te limitar. Mas você não era moldado por expectativas externas, era guiado por algo maior, propósito maior. Foi isso que te sustentou quando nada fazia sentido. E hoje, seu brilho incomoda porque ele carrega paz. Paz verdadeira, paz construída no meio da guerra. E quem está preso à performance nunca vai entender o poder de uma alma que se encontrou. Você não venceu por ego, você venceu por verdade. Antes da justiça chegar, Deus sempre envia o silêncio. Não como abandono, mas como aviso. Uma pausa espiritual. Um tempo onde ele espera que o arrependimento nasça sem a dor da consequência. É um último chamado, uma misericórdia disfarçada de atraso. Mas quem não enxerga, ignora. Aqueles que te feriram estão agora em tempo emprestado. A sensação de que nada anda, a confusão sem explicação, as orações sem resposta. Tudo isso é o eco do céu dizendo: repense, reveja, volte atrás. Mas ao invés de introspecção, muitos dobram o ego sei, justificam, criam narrativas, continuam no erro. Só que a misericórdia tem prazo. E quando expira, entra em cena a justiça, não com espetáculo, mas com colheita silenciosa. Situações travam, relacionamentos afundam. O que era abundância vira escassez, não como castigo, mas como reflexo. É o céu equilibrando o que foi desequilibrado. Enquanto isso, você segue em paz, em propósito, porque quem passa pelo fogo e não queima, carrega agora um olhar mais apurado. Você vê o tempo de misericórdia se esgotando, e mesmo assim, mantém o coração limpo, porque sabe, você não foi a causa da queda deles. Foi o alerta que eles ignoraram. E agora, o tempo está acabando. O silêncio espiritual virou cobrança, e a colheita chegou. E você, que já foi a vítima, agora é testemunha, não para aplaudir a queda, mas para confirmar que Deus é justo, e que quem toca em um escolhido, toca em algo que o céu protege pessoalmente. Eles acharam que você estava perdido, que o isolamento era sinal de derrota. Mas o que eles não sabiam é que a solidão é um dos lugares preferidos de Deus para forjar seus escolhidos. Enquanto você chorava no secreto, o céu te preparava no silêncio. Era treinamento espiritual, não exílio, mas capacitação. Sua introspecção não era depressão, era alinhamento. Era o Espírito Santo reorganizando sua identidade,
limpando camadas que não pertenciam mais ao novo nível. Você não estava sendo esquecido, estava sendo escondido, porque o ouro mais valioso é lapidado longe do barulho, longe da distração. Na solitude, você aprendeu a se ouvir, a confiar na sua intuição fortalecida, a entender que estar sozinho não é fraqueza, é filtro. Deus estava filtrando suas conexões, seu propósito, sua missão, e o que parecia atraso era apenas sincronia divina sendo construída no seu espírito. Tudo tinha um porquê. Enquanto você silenciava para o mundo, o céu falava alto com você. Revelações, direções, estratégias, tudo isso te foi entregue quando ninguém te aplaudia. E hoje quem te julgou por estar só, agora se pergunta como você cresceu tanto. Eles não entendem que sua força foi gerada no secreto. Por isso, nunca mais questione o tempo que passou só. Aquilo foi necessário. Foi no escuro que Deus acendeu sua luz mais forte. O que muitos chamaram de queda foi na verdade seu maior avanço. Porque crescimento espiritual não precisa de palco. Ele precisa de silêncio, entrega e obediência. Eles pareciam invencíveis, populares, aplaudidos, cheios de conexões. Mas faltava algo essencial: alinhamento espiritual. Tudo o que construíram foi sobre o ego, status, imagem, influência. Mas o ego constrói castelos com areia. E agora, tudo começa a desmoronar. Porque o céu não sustenta o que não tem raiz. Você assistiu em silêncio, viu as manipulações, as mentiras, o controle, e mesmo sendo atacado, escolheu o caminho da fé. Não tentou provar nada a Pina Sagu. E foi esse silêncio que te salvou. Enquanto eles se expunham por vaidade, você se cobria com verdade. E a verdade sempre vence. Chega uma hora em que a estrutura desaba, não por vingança, mas por falta de base. O brilho falso apaga. As amizades por interesse evaporam. Os holofotes se viram contra... Porque tudo que é construído em cima de gente ferida e derrubada, uma hora colapsa. E é isso que está acontecendo agora. Você não vibra com a queda deles. Você entende, porque sabe que sem raiz não há sustentação, que sem verdade não há permanência, e que sem propósito não há prosperidade duradoura. Tudo aquilo que eles construíram para parecer fortes, agora revela o quão frágeis sempre foram. E o mais doloroso para eles, ver que quem eles tentaram diminuir está de pé. E mais do que isso, está em paz. Porque você não foi levantado por vaidade, mas por chamado. E propósito maior não desmorona. Ele cresce, mesmo no meio dos escombros que o ego deixa para trás. Você não chegou onde está por sorte. Chegou por processo. E foi um processo doloroso. Enquanto ninguém via, Voca sangrava, chorava no travesseiro, questionava o porquê de tanta luta, mas continuava, porque mesmo sem entender, Voca confiava. E essa confiança foi o que te manteve vivo. Você não foi poupado da dor, mas foi fortalecido por ela. Cada queda te ensinou, cada traição te curou, cada rejeição te empurrou para o centro da sua identidade. Você não buscava palco, buscava sentido, e foi no fundo do poço que encontrou a escada que Deus havia preparado para te levantar. Hoje, seu brilho é real, não é sobre fama, é sobre essência. As pessoas notam, mas não sabem o que custou. Não sabem quantas vezes você quis desistir, quantas noites passou em oração, quantas feridas ainda estão cicatrizando. Mas mesmo assim, você segue, porque quem tem transformação, tem missão. Você se tornou inspiração, não porque venceu, mas porque permaneceu. Porque enquanto muitos buscaram atalhos, você escolheu o caminho estreito. E agora, seu testemunho é arma, sua história é cura, sua jornada é a resposta para quem está passando pelo que você já superou. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. E tudo isso sem precisar provar nada a ninguém. Porque quem anda em alinhamento espiritual não precisa se justificar. Você não veio para impressionar, veio para cumprir. E a sua jornada espiritual é agora uma estrada pavimentada por cicatrizes, mas iluminada por glória. E isso ninguém pode tirar de você. Você não está aqui para se vingar. Está aqui para vencer com propósito. A sua vitória não é barulho, é confirmação.
confirmação de que Deus honra quem permanece, de que o tempo da colheita chega e de que superação de desafios traz consigo autoridade limpa, sem arrogância, sem disputa. Eles esperavam um espetáculo, que você jogasse na cara, que fizesse escândalo, mas você escolheu a elegância do silêncio, a maturidade da paz, o poder de simplesmente seguir. E isso é a maior resposta que você poderia dar, porque enquanto eles esperavam gritos, você respondeu com frutos. O que mais dói em quem tentou te diminuir é saber que você venceu sem eles, que você brilhou sem apagar ninguém, que sua inspiração agora alimenta outras pessoas, e que mesmo em silêncio seu nome carrega peso, não por fama, mas por verdade, por trajetória, por obediência. A vitória dos escolhidos não vem para humilhar, vem para ensinar, para mostrar que existe outro caminho, que dá para crescer sem trair, vencer sem ferir, brilhar sem competir. E você é prova viva disso. Você se tornou um farol para os que ainda estão no escuro. E isso é mais impactante do que qualquer revanche. E o mais forte de tudo é que você nem tentou, só continuou. Enquanto eles tramavam, você orava. Enquanto te expunham boca, se curava. Enquanto riam de você, Deus te elevava. Agora, o tempo virou, mas não como castigo, como colheita, porque quando a raiz é profunda, o fruto é inevitável. Agora que você chegou até aqui, a pergunta que fica é: vai continuar fingindo que não entendeu os sinais? Ou vai finalmente aceitar que você é o escolhido da sua história? Você já percebeu que não está mais no mesmo nível das pessoas que tentaram te prender ao passado? E agora que sabe disso, o que vai fazer com essa revelação? Quantas vezes mais você vai precisar ser rejeitado, desacreditado ou atacado por pessoas próximas para entender que o problema nunca foi você? Você foi o teste, você foi a cobertura, você foi o espelho e agora você é a resposta. Mas a resposta só tem valor quando é colocada em prática. Então, o que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje? Se essa palavra te confrontou, te curou ou confirmou algo que você já sentia, então mostre que faz parte desse movimento. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência e se quiser continuar nessa jornada com a gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa comunidade foi criada para pessoas como você, pessoas que não fogem da verdade, que não aceitam mais viver aquém do seu propósito. Agora a mesa virou. E quem achou que te perdeu, ainda nem viu o que você está prestes a se tornar.